Fala você que é santista, você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like que é muito importante, a curtida em nosso vídeo que ajuda bastante aqui para o nosso crescimento. Ativa aquele sininho das notificações para caso a gente lance um novo vídeo você acabar sendo notificado aqui pelo canal Sempre Santos. Hoje falaremos bastante sobre o Vasco 0, o Santos 3. O Santos volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O Santos tinha 2 vitórias nos últimos 9 jogos de Campeonato Brasileiro. Então essa sequência negativa de jogos do Brasileirão foi quebrada, que é muito importante, né? Porque é um Santos que nas Copas estava avançando, né? Avançou, aliás, né? Na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E nessa fase atual da Sul-Americana ganhou a primeira partida contra a equipe do Macará, né? E o que importava mesmo de fato era ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro, porque não adianta de nada você ir avançando em competições de mata-mata como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e a chance do Santos ser campeão é muito improvável, mais improvável na Copa do Brasil do que na Sul-Americana. Na Sul-Americana você tem mais capacidade por conta do nível dos outros times, mas não adiantaria de nada, né, se você acabar sendo rebaixado no Brasileiro e continuar na zona de rebaixamento, né? Eu pego aqui nesse momento a classificação do Campeonato Brasileiro com a vitória do Santos. O Santos afundou muito o Vasco, né? Deixou o Vasco em 19º com 22 pontos e o Peixe avançou para a 14ª colocação com 25 pontos, 1 ponto atrás do Vitória, que tem 26, e veja só, 2 pontos atrás apenas do São Paulo, que tem 27 neste momento. São Paulo que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro em dado momento nessa atual edição, e agora está ali bem embaixo na tabela, perto do Santos e dos outros times também. Então, se inscreva no canal, falando dos nossos apoiadores: Baobá Serviços Automotivos, Mendes Car, Infinitos Engenharia e Jair Araújo, são os nossos apoiadores que tanto nos dão esse suporte aqui para o canal Sempre Santos. Primeiro que, falando do jogo em si, né, a questão primordial para mim, né, acima de tudo, é um time que foi muito... Tem suas limitações em todos os jogos, a gente critica e criticamos naturalmente pela mal montagem, pela péssima forma que foi montado o elenco, né, pela gestão do presidente Marcelo Teixeira, que é muito ruim, do diretor Alexandre Matos. Mas no jogo de hoje, o Santos teve uma postura de time copeiro, de time que entrou para jogar um mata-mata. Tudo bem, o Vasco também entrou, o Santos, querendo ou não, se beneficiou, né, com sorte para quem acredita, né, ou falta de sorte, com erros e grotescos gols perdidos do Vasco. Tudo bem que o jogo teve erros de todos os lados, né, do Vasco e do Santos. Não é por acaso que as duas equipes estão brigando contra o rebaixamento e mais uma oportunidade, né? E os dois times, quando começou a partida, estavam na zona de rebaixamento. O Santos saiu e o Vasco não, né? E assim, para conferir a escalação, para a gente poder analisar aqui também, o Santos entrou com o Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, William Arão mais uma vez como zagueiro, Luan Pérez fechando a dupla de zaga, Escobar lateral esquerdo, meio de campo formado por Schmidt, Oliva, Neymar, Cabaleiro, Barreal e Gabigol, né? Os gols foram marcados por Gabigol, William Arão e Luan Pérez. Primeiro que é importante falar sobre o William Arão, ressaltar a boa fase, um bom momento, que por mais que sejam 2 jogos, né, pode ser algo muito pouco, né, analisar 2 jogos, mas foram 2 jogos em que o Santos sofreu apenas um gol, né, e o Arão fez 2 jogando como zagueiro. Tudo bem que a principal função, a principal atribuição de um zagueiro não é fazer gol, mas ele fazendo gol ainda é um plus, né? Algo a mais que ele acaba entregando para sua equipe. E o Arão há muito tempo não jogava como zagueiro, né? No Panathinaikos da Grécia, que foi de onde ele veio para o Santos. Ele já jogava como zagueiro, em linha de 4, né? Com dupla de zaga, ou em trio de zagueiros também, mas no Santos não tinha jogado até o jogo passado como esse zagueiro. Então foi importante, mais uma atuação boa do William Arão, 2 boas atuações, né, contra Macará e também a equipe do Vasco da Gama. Então ressaltar muito ali o tempo de bola, né, dele, a impulsão, a questão do posicionamento, que é muito importante. Parece que é simples, né, quando as pessoas falam, e aí eu me coloco nisso também, quando é apenas um torcedor e agora também como jornalista. É fácil, parece que é fácil quando você fala, um jogador, se ele mudar de posição, ele melhora em tal coisa, se ele não mudar de posição, ele piora em tal coisa. Mas é muito difícil, né, quando você sai de uma função que é primeiro volante, né, que você tem algumas atribuições para fazer, né, durante um jogo de futebol, e ainda mais pela forma como o time do Santos joga. Quando você vai para outra função, né, no caso do Arão, ele sai de primeiro volante, né, de cabeça de área, de primeiro homem à frente da zaga, e vai para zagueiro. Acaba que ele tem que lembrar e pensar que tem sempre alguém
na frente dele. No caso tem o Schmidt, no caso agora pro jogo de hoje foi o Oliva, o Gustavinho entrou também no meio do jogo, entrou na vaga do próprio Oliva, inclusive, e fez uma boa dupla de zaga com o Luan Pérez, né? A saída de bola que fica interessante, porque você tem um bom jogador em termos de passe, de construção, que já foi melhor, que é o Luan Pérez, e o William Arão, que além do jogo aéreo que ele tem boa saída de bola, né? Sabe fazer inversões, sabe dar lançamentos e cruzar bolas. Então, ponto muito positivo aí pro Cuca e pro Arão, que entenderam, né? Como um acordo ali, que ele tem que ser o zagueiro titular da equipe do Santos. É óbvio que o Neymar não fez um jogo dos melhores dele pelo Santos, né? Mas no que ele conseguiu produzir, né? Uma das faltas que ele cobra origina o gol do Luan Pérez pelo Santos, né? No que ele conseguiu produzir, não vou dizer que tá ótimo, né? Porque o Neymar a gente espera sempre mais e mais, e ele já mostrou esse ano, o próprio jogo contra o Macará, ele jogou muito bem. Para mim, o jogo contra o Macará, beleza, né? O adversário não é dos melhores e o Neymar não tem nada a ver com isso, ele apenas enfrenta os adversários. O errado é você não jogar muito bem contra o Macará, igual o Neymar fez. Mas aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, que o Santos ganha na Vila por 1-0, o gol do Moisés, que o Neymar joga muita bola, foi o melhor jogo do Neymar pelo Santos no ano. E esse contra o Macará foi um dos 3 melhores, sem dúvida alguma. Contra o Vasco já não foi tão bom, né? Mas daí você pega contra o Macará, ele pode não jogar, pode entrar no segundo tempo, pode nem viajar, tudo bem, né? Mas contra o Mirassol, na Vila Belmiro, o jogo do Brasileiro, ele pode voltar a jogar muito bem. Então essa questão é de suma importância de ele não destoar tanto assim de um jogo para outro. Foi excelente contra a equipe do Macará, contra o Vasco já teve uma certa queda, né? E o Gabigol é chover no molhado, porque mesmo ele tecnicamente bem abaixo do que ele já foi na carreira dele, e quando ele era bom tecnicamente na carreira dele, não é um atacante, um primor técnico que vai te entregar muita construção, muito drible curto, muita coisa. Ele se tornou há muito tempo um finalizador e um centroavante, né? Um fazedor de gols, um homem de poucos toques na bola. E ele te entregou mais uma vez isso hoje, né? Porque ele chega a 17 gols na temporada pelo Santos, além das 7 assistências. Você tem aí na somatória 24 participações em gols. No que a gente pede do Gabigol, ele está entregando. No Cruzeiro e no Flamengo, nas últimas 2 temporadas, que ele termina as 2 como reserva, né? Tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo, ele não conseguiu fazer mais que 15 gols. E nessa ele já passou, está com seus 17 gols marcados na temporada até então, né? E assim, dos jogadores que entraram, cara, assim, você pega o Gustavinho, o Rony, Roleza, que deu assistência, Tassiano e o Ananias. Importante a rodagem de elenco aí que o Cuca acaba fazendo e conseguiu imprimir nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama, porque o Santos está vivo em 3 competições, e assim, é importante continuar vivo nas 3 competições. E o jogo de volta contra o Macará, na próxima quinta-feira, que vai ser uma análise posterior aqui no nosso canal Sempre Santos, aí é outra história, cara. Assim, ele pode pensar no time inteiro reserva, pode na condicional, mas eu acho improvável ele colocar isso, porque você colocar um time inteiro reserva num confronto eliminatório, jogando como visitante, numa altitude, contra a equipe adversária que perdeu por apenas 1 gol de diferença, né? Ainda mais entendendo como funcionam mata-matas em competições sul-americanas, é bem difícil que ele coloque um time inteiro reserva. Ele vai acabar colocando 2, 3, 4 jogadores titulares, mesclando, né? E no intervalo, né, quem sabe no segundo tempo, depois de 15, 20 minutos, colocando mais jogadores titulares desse elenco do Santos. É difícil entender qual é a força máxima do Santos, mas eu tenho certeza que contra a equipe do Macará é difícil de que o Cuca coloque essa força máxima que foi colocada no jogo da Vila, né? E depois tem Mirassol. Aí mais pra frente, no dia 2 de setembro tem o jogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Então o Santos tem uma sequência duríssima e que da primeira etapa já passou, né? Ganhou do Macará, o jogo de ida, e ganhou também do Vasco da Gama, um confronto direto importantíssimo pro Peixe. E se a gente chegou aqui e criticou que o Santos conseguiu fazer apenas 1 ponto de 6 pontos possíveis contra a Chapecoense, perdeu de 4-2 lá na Arena Condá e empatou 2-2 na Vila, a gente tem que chegar aqui e elogiar que o Santos conseguiu 6 pontos contra o adversário direto no Campeonato Brasileiro, que é o Vasco da Gama. Ganhou por 2-1 na Vila, com 2 gols do Neymar, e 3-0 em São Januário, a partida que acabou há pouco em São Januário. Então a gente chega aqui para elogiar que 6 pontos conquistados contra o adversário direto na briga contra o rebaixamento. Deixe aí sua opinião nos comentários, quero saber sua opinião, seu ponto de vista.
Como que você pensa em o Santos para a sequência da temporada? Você colocaria o time inteiro reserva contra o Macará? Mesclaria 4, 5 titulares? Ou iria de força máxima contra o Macará? Que é difícil, cara. Eu entendo a posição do Cuca. Se ele coloca o titular contra o Macará, perigoso alguém estourar, né, machucar, se prejudicar fisicamente e não poder jogar contra o Mirassol, ou jogar 50% contra o Mirassol. O jogo mais importante é contra o Mirassol, para vencer e quem sabe encostar ali, ou até mesmo ultrapassar o São Paulo e outros times do Campeonato Brasileiro. Fico por aqui, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo que é importantíssimo e ativa aquele sininho das notificações. Um abraço a todos.